Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e nesse momento carnavalesco eu trago a obra de nada mais nada menos que Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição. Orfeu da Conceição é uma peça teatral inspirada no mito de Orfeu. Mas antes da gente falar um pouco sobre a obra, a pergunta é: quem foi Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913. Alguns dizem que no bairro da Gávea, outros dizem que no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Em 1916, a família se muda para Botafogo e depois para várias ruas também dentro do próprio bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Ele frequenta o tradicional Colégio Santo Inácio, também em Botafogo, agora morando com os avós, porque os pais se mudaram para a Ilha do Governador, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. E aí é lá que Vinícius de Moraes passa os fins de semana. É interessante a história de Vinícius de Moraes porque desde criança, ele convive numa aura, quando a gente lê sobre a biografia dele, a gente vê que ele convive numa aura poética. Porque, segundo consta, o pai dele tocava violão, modas no violão, modinhas, e ele tinha um tio que era seresteiro e a mãe e o avô tocavam piano, tanto que a família fazia saraus. Eu achei isso super legal porque, se a gente parar para pensar, é a importância do convívio da criança com a arte. E isso é fundamental para despertar sensibilidade com relação ao mundo, com relação às coisas, com relação à vida. Ele foi um rapaz que criou um grupo musical na escola. Em 1928, ele compõe as primeiras canções. Em 1929, ele se forma em letras pelo próprio Colégio Santo Inácio e depois ele faz direito. E teve até uma breve passagem por uma formação militar. E interessante que é sempre cercado ou envolto nessa aura com pessoas ligadas, intelectuais ligadas à arte. São sempre amizades artísticas. Em 1932, ele publica um poema de teor bíblico, claro, com a formação que teve, ele estava impregnado, com a formação, com todas aquelas instruções, e ele publica esse poema com esse teor bíblico. Em 1933, ele se forma em Direito e as produções literárias não param. Ele publica O Caminho para a Distância e em 1935 ele publica uma obra chamada Forma e Exegese, que ganha até prêmio e foi elogiada até por Manuel Bandeira. Daí em diante ele emplaca em publicações. Vinícius de Moraes teve uma profunda relação com o Rio de Janeiro. Aquele Rio de Janeiro glamuroso, da praia, das belas mulheres. Ele se aproximou muito de muitos intelectuais e escritores, inclusive realizando parcerias, Ele foi crítico também cinematográfico em jornais e passou no concurso para diplomacia, para carreira diplomática, escrevendo também, durante isso, suplementos literários para jornais. O fato é que essa tríade, poesia, música e diplomacia, forjaram o homem Vinícius de Moraes. E consta-se que no primeiro posto dele, que foi em Los Angeles, ele se aproximou muito de músicos brasileiros, como Carmen Miranda e o seu Bando da Lua. Esse apuro pela arte fez Vinícius se aproximar do jazz americano e do cinema. Conta-se até que ele morava próximo dos estúdios de Hollywood e, com isso, ele vivia entre atores, críticos, cineastas, enfim. Ele aparentava uma vontade, desejo muito grande de aprender arte e compreender os seus meandros. Em 1949, João Cabral de Melo Neto, que era seu colega, do Itamaraty. Lembrando que este ano é centenário de João Cabral de Melo Neto. Inclusive tem um vídeo aqui com a resenha do poema O Cão Sem Plumas e também um outro com a leitura do poema. Então não percam os vídeos lá no canal. Eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês. Esse contato com João Cabral de Melo Neto, João Cabral tinha uma tipografia, ele tinha uma prensa pessoal. E aí ele publicou uma tiragem de 50 livros, 50 exemplares de uma obra de Vinícius de Moraes chamada Pátria Minha. Em 1950 ele viaja até o México e lá ele visita Pablo Neruda. Pablo Neruda estava doente nesse momento e Pablo Neruda era cônsul do Chile no México. Também tem vídeo sobre as 3 casas do Pablo Neruda lá no Chile, que nós visitamos aqui no canal. Vou deixar também os cards para vocês assistirem. E também
a resenha da obra A Barcarola de Pablo Neruda. Não percam! Nesse momento da presença de Vinícius de Moraes no México, junto a Neruda, foi o momento que Pablo Neruda lança o Canto Geral, lá no México. Vinícius se dedicou ao cinema e em 1956 ele se dedica à peça Orfeu, que é exatamente a obra que nós vamos tratar nesse vídeo. Ele conseguiu até uma licença-prêmio na época para ele poder encenar a peça Orfeu aqui no Rio de Janeiro. E em 1957, além das obras poéticas, Vinícius também se divide entre a diplomacia e dedicando-se também à música. Em 1959, João Gilberto lança o álbum Chega de Saudade. E tanto Vinícius quanto Tom Jobim ficam atrelados, a esse novo movimento musical, que era a Bossa Nova. A partir daí foram feitas parcerias com Baden Powell, Edu Lobo, Toquinho, Miúcha, enfim. Foram várias parcerias que Vinícius travou. Gente, não dá para abarcar todas as coisas da vida de Vinícius de Moraes, porque ele foi um artista plural. Ele atuou em quase todos os ramos da arte e atuou com excelência. Quando a gente pensa nas temáticas das suas obras, Vinícius ele avança nos temas, porque ele sai de uma temática mais religiosa, como a gente falou há pouco, e caminha ao encontro da brasilidade de seu tempo. E com isso, as mudanças ocorrem também na estrutura do seu poema. Os versos eles ganham mais movimento e mais expansão. Vinícius era um profundo admirador das mulheres, tanto assim que, a princípio, a mulher ela tem um quê de misticismo, ela tem um quê de mistério nos seus versos. E aí a gente tem um plano amoroso que conjuga meio que um espírito trovador com o espírito do romantismo, com o espírito surrealista, até atingir uma maturidade e a marca própria de Vinícius de Moraes, que tem muito a ver com a presença do sensualismo e do erotismo até. Essa maturação também é importante destacar, que possibilitou a Vinícius de Moraes a observar a realidade latejante ao seu entorno. E aí, além dele exaltar o mar, além dele exaltar a Garota de Ipanema, os pescadores, ele volta-se também a observar os bondes, os operários, o próprio país, o próprio Brasil e as suas peculiaridades. A poesia de Vinícius de Moraes é dotada de uma musicalidade, os versos são muito musicais. Eles crescem na mesma proporção da coisa mais intimista, como por exemplo foi com a Bossa Nova, passando pelo período dos afro-sambas. A fase até mais multifacetada que ele compôs, por exemplo, com Toquinho. Vinícius morreu em 9 de julho de 1980, portanto, neste ano de 2020, em 9 de julho, completa 40 anos da sua morte. E aí a gente vai perguntar como surgiu Orfeu da Conceição. As incursões que Vinícius de Moraes fez, acompanhando um amigo e escritor americano, norte-americano, pelo Nordeste do Brasil, e pelas favelas também do Rio de Janeiro, geraram, segundo o próprio Vinícius de Moraes, uma espécie de chamamento para essa realidade brasileira. Orfeu da Conceição surgiu assim. O próprio Vinícius, ele diz que a ideia surgiu durante um jantar em 1942, conforme ele mesmo diz o seguinte: acompanhava eu, então, o autor de América Hispana em todas as incursões por favelas, macumbas, clubes e festejos negros no Rio. E me sentia particularmente impregnado do espírito da raça. Conversa vai, criou-se subitamente entre nós, através de um processo por associação caótica, o sentimento de que todas aquelas celebrações e festividades a que vínhamos assistindo tinham alguma coisa a ver com a Grécia. Como se o negro carioca, no caso, fosse um grego em ganga, um grego ainda despojado de cultura e do culto apolíneo à beleza, mas não menos marcado pelo sentimento dionisíaco da vida. Engraçado que eu me identifiquei muito com essa fala de Vinícius, inclusive com relação ao canal aqui, eu trago um livro. Porque quando a gente lê um pouco sobre a biografia de Vinícius, a gente vê que ele viajou para a Bahia e lá ele viu os festejos negros, como a capoeira, e ele viu a expressão religiosa também. Isso concorre para a ideia de que estar em loco, observar as especificidades, ou seja, a cor local, é muito rica, é uma experiência muito rica. Sair da abstração para ver a realidade gera um sentimento muito
muito poderoso com relação à leitura, ao domínio da leitura. E esse foi um dos motivos pelos quais me levaram a compartilhar livros e compartilhar lugares dos livros com vocês. E até teve pessoas que já me escreveram por e-mail, tem até o e-mail aqui embaixo do canal, caso vocês queiram falar comigo. Algumas pessoas escreveram dizendo: poxa, eu moro no interior do Brasil e eu gostaria, de saber a história desse livro, a história desse autor, ver como é que é o ambiente que esse autor frequentava, que esse autor vivenciava, que esse autor se inspirou para escrever, ou mesmo o ambiente das próprias personagens, E aí você postando isso, você compartilhando isso, a pessoa me agradeceu muito, as pessoas que me escreveram, fico muito feliz. E isso é muito bacana, a gente poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, das experiências que a gente tem literária, tanto de leitura quanto de vivência literária. E também é muito legal essa democratização, esse compartilhamento, democratizar tudo isso. Isso é muito legal. E esse é o propósito do canal. E aí Vinícius conta que ficou com tudo isso na cabeça, com essas experiências. E uma noite, segundo ele estava na casa do cunhado em Niterói, que é uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, bem pertinho da capital. E ele leu o mito de Orfeu, o mito grego de Orfeu. E nesse instante ele conta que começou a ouvir batuques vindo do morro. Eram surdo, cuícas, tamborins tocando. Então Vinícius associa a vida no morro com o mito de Orfeu. Esse morro onde negros tocam violão, há paixões, as escolas de samba, o carnaval que vem ter na avenida, Porque se a gente parar para pensar bem, o batuque do morro, ele desce para uma avenida e ele ganha um sentido geográfico longitudinal, ele ganha um sentido de uma reta nessa avenida. Pede passagem, ele rasga uma passagem no meio da cidade, que é a Avenida Marquês de Sapucaí. E como a gente diz hoje até sobre o funk, que o funk desce pro asfalto, isso ganha com o samba uma proporção que fugiu às limitações do morro, dos subúrbios, da Baixada Fluminense, ou seja, da periferia. O samba invade a cidade no carnaval e contagia a todos, virando uma espécie de traço cultural da própria cidade, quiçá do estado. Eu, particularmente, acho que Vinícius foi muito feliz nessa associação, porque quando a gente fala em Rio de Janeiro, imediatamente se associa à ideia do samba. O ritmo é o samba. Hoje a gente tem muita presença do funk como expressão musical da cidade. Mas o samba, ele tem uma raiz mais antiga, ele tem uma raiz mais profunda e, portanto, um legado histórico que diz muito do que somos e do que fomos. É a dificuldade financeira, é o amor, é o trem cheio, é o ônibus lotado, a marmita, a luta de classes, é o churrasco no fim de semana, é a cerveja, a dificuldade no trabalho, as micro-alegrias cotidianas, a macumba, usando a expressão popular, que é difundida e é utilizada, sempre foi utilizada, atribuindo às religiões de matriz africana, e todo esse caldeirão que está presente aqui no Rio, esse caldeirão cultural. Então eu acho que Vinícius foi muito feliz em fazer essa associação do mito grego de Orfeu com esse Orfeu do morro. E aí a gente tem em Orfeu da Conceição uma peça teatral, portanto é um texto que vocês vão se deparar com 3 atos. A estrutura, ela vai anunciar pra gente a personagem que vai falar e a orientação dessa interpretação desses personagens. Se ri, se esconde, se chora, se sussurra. É uma tragédia que confere um tom de teatro grego. Tanto é que Vinícius deixa uma espécie de tributo quando ele diz o seguinte: o negro possui uma cultura própria e um temperamento sui generis, e, embora integrado no complexo racial brasileiro, sempre manifestou a necessidade de seguir a trilha de sua própria cultura, prestando assim uma contribuição verdadeiramente pessoal à cultura brasileira em geral, aquela liberta dos preconceitos de cor, credo ou classe. Esta peça é, pois, uma homenagem do seu autor e empresário e de cada um dos elementos que a montaram ao negro brasileiro, pelo muito que já deu ao Brasil, mesmo dentro das condições mais precárias de existência. Resumidamente, para que a gente tenha a ideia do mito de Orfeu, a história é mais ou menos a seguinte: Orfeu se une a Eurídice, que era uma ninfa, mas ela sofreu uma perseguição amorosa por um pastor chamado Aristeu. Fugindo dele, um certo dia, ela não vê uma serpente na grama, na relva, e essa serpente pica Eurídice. Ela morre
por conta desse veneno. E então Orfeu procura consolo pela morte de Eurídice na música, tocando a lira que Apolo tinha dado a ele. E ele enche as montanhas da Trácia, né, de sons, de música. Tal era a tristeza de Orfeu, gente, que até o Cérbero manteve-se quieto frente à dor dele. Então, foi concedido pelo Rei das Sombras Orfeu retornasse com Eurídice, só que tinha uma condição: ele não podia olhar para trás. Ela estaria atrás dele, ela o seguiria, mas ele não poderia olhar para trás. Orfeu, naquele afã, né, de ver a amada, de rever a amada, o que ele faz? Ele olha para trás. E aí, quando ele olha para trás, ele perde Eurídice para sempre. Não contente, as bacantes ficaram muito ofendidas com essa fidelidade exacerbada de Orfeu a Eurídice, a esse amor, já que ele era um homem bonito e tudo mais, essa dedicação amorosa e fiel a ela. E aí resolveram se vingar e esquartejaram o corpo de Orfeu. As musas recolheram partes do seu corpo e o depositaram, né, o enterraram ao pé do Monte Olimpo. Bom, gente, eu avisei que era uma tragédia, né? É essa tragédia adaptada em Orfeu da Conceição. E Vinícius também adverte quanto aos atores, quanto à linguagem e às letras dos sambas, né, que constam na peça. Ele diz o seguinte: todas as personagens da tragédia devem ser normalmente representadas por atores da raça negra, não importando isto em que não possa ser, eventualmente, encenada com atores brancos. Tratando-se de uma peça onde a gíria popular representa um papel muito importante, e como a linguagem do povo é extremamente mutável, em caso de representação, deve ela ser adaptada às suas novas condições. Isso significa que ele tinha um conhecimento linguístico fantástico, né? Não à toa fez letras. As letras dos sambas constantes da peça, com música de Antônio Carlos Jobim, são necessariamente as que devem ser usadas em cena, procurando-se sempre atualizar a ação o mais possível. E aí a gente tem na própria obra, a gente tem a valsa de Eurídice, né, composta por Vinícius. A gente também tem Orfeu, né, cantando para Eurídice em um determinado ponto da peça: se todos fossem iguais a você. Bom, gente, a peça não foge muito do que eu acabei de contar com relação ao mito de Orfeu. As personagens recebem os mesmos nomes do Orfeu mitológico, digamos assim. A ação é definida para passar no Morro Carioca, mas não é especificado que morro é esse. E o tempo é o tempo presente, ou seja, ele mantém uma certa atualidade do texto. Ele diz: as personagens são Orfeu da Conceição, o músico; Eurídice, sua amada; Clío, a mãe de Orfeu; Apolo, o pai de Orfeu; Aristeu, criador de abelhas; Mira de Tal, mulher do morro; a dama negra; Plutão, presidente dos maiorais do inferno; Prosérpina, sua rainha; o Cérbero, gente do morro; os maiorais do inferno; Coro e Corifeu. O Corifeu, ele abre a peça dizendo o seguinte: olha que lindo: são demais os perigos desta vida, para quem tem paixão, principalmente, quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Esse trecho também, esses versos, depois eles foram melodiados por Toquinho. E a gente também tem, né, no texto, né, no Orfeu da Conceição, elementos do morro. Há muita presença, muitos elementos que vão compondo esse cenário, né, que nos dá a entender, enquanto leitores, a vivência, né, o dia a dia, o cotidiano do morro. E a gente também tem uma tensão, né, com relação à desigualdade social, porque Orfeu aqui, ele quer se casar com Eurídice, mas a mãe dele é contra, e ela justifica assim: você quer a menina? Muito bem. Fica com ela, filho, mas não casa. Pelo amor de sua mãe, para que casar? Quem casa é rico, filho. Casa não. Quem casa quer ter casa e ter sustento. Casamento de pobre é amigação. Junta só com a menina. Casa não. A gente tem também na obra um traço cultural que veio, né, com os europeus, né, principalmente com relação à colonização, que a gente vê muito a questão da religião. Né? Há o credo, há a presença também do ato de se benzer, né, que vem muito da religião católica, mas ao mesmo tempo a obra também aponta para um certo sincretismo, né, quando ela trata, num dado momento aqui que Orfeu toca,
E essa música que ele toca, ela é impregnada de uma certa magia negra, de macumba, de bruxedo, que são palavras do próprio autor. A linguagem do morro, as gírias, elas se fazem presentes aqui. Até o próprio Vinícius de Moraes deu o alerta ali no início, né? E a história, ela é entremeada desses elementos. A linguagem, o morro, o samba, o violão, a capoeira. Orfeu aqui, ele é um homem muito bonito, ele enche o morro, né, de alegria com a sua música, com o violão que ele toca. E ele tem meio que uma faceta de garanhão, né? Porque quando ele se apaixona por Eurídice, né, quando ele passa a amar Eurídice, ele começa a desprezar as outras mulheres. O que Orfeu, lá na mitologia, fez com as bacantes. E também, num certo momento, vocês quando lerem, vocês vão perceber, entra uma determinada personagem que ela se chama Dama Negra. Ela é um personagem místico, ela é misteriosa e ela faz toda a diferença, né, para esse desfecho trágico da obra Orfeu da Conceição. No segundo ato, a obra começa no clube chamado Os Maiorais do Inferno. E é tudo muito sugestivo. A descrição que é feita da cena, ela é muito sugestiva, porque Vinícius explica, né, como deve ser composto esse cenário. E ele sugere como se fossem as orgias gregas que ocorriam. E ele coloca num trono, né, Plutão e Proserpina. E aí Plutão incita a galera, né, dizendo que amanhã é cinzas. Portanto, aquele dia era o último dia da alegria, ou seja, era terça-feira de carnaval. Cérbero aqui é o leão de chácara, do clube Os Maiorais do Inferno. O sofrimento de Orfeu da Conceição, ele remete muito a um sofrimento bíblico. E aí a gente puxa por esses elementos da religiosidade que é muito imbricado, né, à cultura brasileira, inclusive comparando o sofrimento dele, aqui na obra, com a Paixão de Cristo. E eu não vou passar os detalhes da obra Orfeu da Conceição, claro. Eu acho que eu já fiz um resumo legal quando eu falei do mito de Orfeu. Agora os detalhes, as circunstâncias, só lendo. É bem interessante o desfecho que Vinícius aplica, né, a essa realidade de Orfeu da Conceição. Claro, não é nada surpreendente, mas é interessante o ponto de vista dos sentimentos. Por quê? Porque a gente vê que o amor, o ódio, a ira, a inveja, o ciúme, na verdade são sentimentos universais que transitam desde aquele momento, né, da mitologia grega e vem ter no morro, vem ter, né, em Orfeu da Conceição. Então ele consegue trazer esse mito com uma nova roupagem, mas sem perder de vista esse tom, digamos assim, universal da narrativa. Essa peça, ela foi encenada pela primeira vez em 1956 no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, e o cenário foi feito por Oscar Niemeyer e a música Tom Jobim, o que nos remete ao início, né, que a gente conversou há pouco, sobre essa aura artística, né, que Vinícius tinha de se aproximar de intelectuais, de se aproximar de artistas, de se aproximar de pessoas de produção, né, de altas produções, em todos os ramos, claro. Bom, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu gosto muito dessa temática do carnaval. A gente fez até no ano passado, o Roberto da Mata, que faz o Brasil Brasil, que aborda essa questão do carnaval, mas que não é uma obra de ficção. Mas eu, sinceramente, assim, acho lindo essa exaltação do amor, esse amor romântico, mas não é muito a minha praia, não é muitas minhas prioridades de leitura, não. Eu fiquei curiosa em ler porque é uma história que se passa num período de carnaval e eu fiquei muito curiosa com relação a essa associação, né, do mito grego com um morro carioca, e se daria samba, essa convivência, vamos dizer assim. E eu gostei muito. A história, ela tem um teor simples, mas ela tem um teor profundo, ela traz muita reflexão, como eu falei há pouco, desses temas universais. E claro, gente, é uma obra valorosa, é uma obra atemporal, de fácil leitura, que traz uma roupagem assim, muito abrasileirada, e isso pra mim é muito bacana, eu acho muito bacana. Essa obra virou filme, essa obra virou enredo de escola de samba. E aí eu fecho esse vídeo, né, pra não me alongar mais, com uma fala de Vinícius de Moraes, como ele mesmo se dizia, né, que ele era o branco mais negro do Brasil. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa indicação de leitura agora para o carnaval. Vale a pena, é muito interessante, é muito bacana a história. A gente consegue fazer várias associações com a mitologia grega. Espero que vocês tenham se motivado a ler. Desejo a todos um bom carnaval, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!